Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo da série Histórias do Oscar. Hoje vamos discutir sobre Oscar Juvenil, o prêmio juvenil da Academia. No último vídeo eu falei sobre o caso do Jack Cooper, primeira criança a ser indicada, no caso, ao Oscar de melhor ator em 1931 com Skip, que era uma grande produção da Paramount. Vamos lembrar também que na década de 30 existiu a expansão e a popularização dos filmes, digamos assim, com estrelas juvenis, os filmes infantis. Nós tivemos na década de 20, curiosamente, um grande apelo com os animais, especialmente o Rin Tin Tin, a estrela da Warner, o cachorro que era a estrela da Warner, e aí na década de 30, com a possibilidade do cinema falado, né, existe a expansão desses filmes infantis que conseguem ótimos resultados de bilheteria mesmo em um contexto econômico da Grande Depressão extremamente sensível. A academia então discute o seguinte: será que uma criança podia competir com um adulto? A resposta oficial dentro da academia era que não, que as crianças iam ser prejudicadas porque os adultos tinham a vantagem dos contratos com MGM, Paramount, Warner, Fox, e que essas distribuidoras e produtores queriam ver o Oscar não com uma criança, mas sim com os veteranos. Então, em 1934, a academia chega na seguinte solução: qualquer pessoa com menos de 18 anos tem que ser considerada para o prêmio juvenil, que passaria a ser entregue em 1936, e não para o Oscar de atuação de melhor ator ou melhor atriz. Vamos lembrar que não existia ainda a categoria de coadjuvantes, ela é do final da década de 30. Então o diálogo da academia é simples, né? Vamos dar chances para as crianças brilharem, vamos dar esse reconhecimento que elas merecem. Só que tem um outro lado da história. Junto com essa criação dessa categoria, que pode ser visto até como um ato nobre da academia, existiu a mudança das regras de votação do Oscar. Inicialmente era um júri, esse júri comandado pelo Louis B. Mayer da MGM, que escolhia os vencedores. Então não necessariamente o filme com maior voto, com maior número de votos durante o processo de indicação, seria o vencedor do Oscar. O júri selecionava de acordo com interesses das produtoras e interesses especialmente da MGM e do Louis B. Mayer. Nesse período muda a regra, a votação ela é aberta para todo mundo, todos os membros da academia acabam selecionando os vencedores, né? E aí a seleção é feita por quem conquistou os votos, e além disso começou o processo de supervisão da contagem, que hoje é feito pela PricewaterhouseCoopers. E na época também existia essa preocupação até para não ter algum tipo de armação e também porque existia um interesse muito grande da MGM na premiação. Então isso ocorre até para ninguém colocar em dúvida a lisura do prêmio, né, que de fato o vencedor seria a pessoa com maior número de votos. E isso acaba trazendo alguns problemas para a academia na década de 30, com alguns prêmios que a academia não queria entregar. Isso nós vamos discutir, claro, nessa série no futuro. Mas, pensando nisso, então a academia cria essa regra, cria essa categoria muito mais para se defender e para não ver um caso de uma saia justa, de uma atriz veterana ou de um ator veterano perder o prêmio para uma criança, do que por bondade, né? Existia todo um interesse por trás, até porque a aclamação das atuações infantis era muito grande, muito forte, especialmente nos veículos de imprensa de Los Angeles e Nova York. Na sétima premiação do Oscar em 1934, a Shirley Temple acaba vencendo o primeiro Oscar juvenil. E aí o Oscar ele não é pela atuação em um filme, mas ela é pela participação e pela contribuição de determinada criança, de determinado adolescente para o cinema, né? Então seria uma forma de reconhecer a participação, reconhecer de modo geral toda a sua colaboração com um determinado estúdio, com uma determinada produtora. O prêmio ele deixava claro duas coisas desde o começo: que ele não deveria ser considerado como uma premiação relevante, era um prêmio menor, até por isso era chamado de um prêmio especial. Então até hoje, se você pegar e analisar dentro da história do Oscar, ele tem um peso menor até que o prêmio honorário, e isso ficava claro pela estatueta, que a estatueta não era aquela estatueta luxuosa do Oscar, era uma estatueta com metade do tamanho.
então já reduzia também a perspectiva do prêmio. Temos vários vencedores durante os anos, Mickey Rooney, Judy Garland, mas não existiu aquela coisa assim de premiar todo ano. E muita gente não sabe, a gente não tem nenhum registro da academia sobre como é que eles selecionavam as crianças. Uma das teorias é que a academia selecionava pelos chamados votos dissidentes, de uma pessoa que votou no Oscar, digamos, para o Mickey Rooney, só que o Mickey Rooney como criança não podia ser considerado na categoria de melhor ator, acaba entrando então para consideração na categoria do Oscar juvenil. Na década de 40, a academia até tenta tornar a premiação mais relevante, mais atrativa e posiciona dentro da cerimônia como de fato uma competição. Então eles entregam o prêmio para a criança ou adolescente que desempenhou o melhor trabalho na temporada anterior, e você tem como premiados nesses 3 anos a Margaret O'Brien, a Peggy Garner e o Claude German, respectivamente. Aí depois, em 1949, a academia desiste da ideia, volta 2 vezes na década de 50, até que entrega o último Oscar juvenil para Hayley Mills por conta da sua participação em Poliana, o live action da Disney. É um prêmio que dura pouco, tem 12 vencedores, e se você analisa, repito, dentro da história da academia, você vai ver que ele é criado para evitar um grande vexame, uma grande saia justa, e esse grande vexame seria entregar o prêmio para uma criança e desbancar um veterano ou uma veterana de Hollywood. Não ganha o interesse, até porque na década de 40 os filmes infantis eles têm uma baixa muito grande no número de produções anuais, e a academia deixa de lado e também tira a regra dos 18 anos, o que permite a vitória, por exemplo, da Anna Paquin. Então é um prêmio que a academia não tem interesse algum de voltar, é um prêmio que está isolado dentro da história do Oscar e responde a uma determinada questão de um determinado contexto, um contexto da década de 30, um contexto de política de bastidores. Certo? Mais uma história do Oscar. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até mais e tchau!